estamos de volta! Vocês vão continuar comigo hoje, é sim? Então, pessoal, para quem está ligando agora, para quem está chegando agora na aula, eu sou a professora Ila, de Língua Portuguesa do 4º ano, ok? Essa é a nossa segunda aula de hoje, tá? Retomando um pouquinho a primeira. Na primeira aula, nós trabalhamos também reportagem. Nós fizemos a leitura do texto de fluência e nós vimos que dentro de um texto tudo tem que se conectar e que precisamos sempre utilizar alguns artifícios para manter o sentido do texto, ok? Sem repetições, sem deixar o texto enfadonho, tá? Agora, nós vamos continuar com o gênero reportagem, só que em uma abordagem totalmente diferente. É uma habilidade totalmente diferente daquela que a gente trabalhou. Antes da nossa reportagem de hoje, antes da nossa aula, eu fiquei pensando assim, poxa vida, a gente fala tanto de estresse, né? Trouxe um texto, uma leitura de leite, que eu achei muito calmante. Eu espero que vocês gostem e que vocês achem tão calmante quanto eu achei. Coloquei até uma imagem assim de fundo bem bonita, para a gente se sentir mais calmo e se preparar para a nossa aula de hoje, tá? O título dessa leitura, desse poema, é Poesia Calma. O título já é bem sugestivo, Poesia Calma, escrita pelo Nilo Ribeiro. Eu retirei dessa fonte aqui, ok? Escutem com atenção, escutem de coração aberto. Poesia Calma. Poesia branca, antiluto. A dor ela estanca, nasce um fruto. Poesia da paz, antepesar. Você é capaz, segue a caminhar. Poesia da quietude, anti-estresse. Viva a sua plenitude, faça uma prece. Poesia da tranquilidade, anti-ansiedade. Busque a sua felicidade, vá pelo caminho da verdade. Poesia da meditação, anti-preocupação. Faça uma reflexão acompanhada de uma oração. O silêncio desta poesia é a favor da luz. Agradeça pelo seu dia, agradeça a Jesus. Gente, isso foi tão calmante. Quando eu li assim, meu coração encheu de alegria, encheu de calma. Eu fiquei até mais tranquila quando eu li esse poema. Espero que vocês também tenham gostado desse poema. E ele é bem maior do que isso. Como assim, professora? Sempre que se coloca uma reticências no meio de um texto, significa que algum trecho daquele texto foi suprimido, porque não convém apresentá-lo naquele momento, tá? Então, recomendo, acesse o site, dá uma olhadinha, tá? Lê esse poema na íntegra, porque ele é muito bonito e ele é uma verdadeira lição para a gente levar para a vida, ok? Ó o que ele diz, viva a sua plenitude, faça uma prece. Pois bem, nosso assunto hoje é reportagem. Ok, isso nós já entendemos. Nós já escrevemos reportagem, nós já revisamos reportagem, nós já reescrevemos reportagem e nós já vimos que os pronomes são úteis e necessários dentro de uma reportagem para retomar termos que já foram mencionados no texto ou que ainda serão mencionados. E que esses pronomes são utilizados para evitar repetições e para que o texto mantenha seu sentido, tá? Que o leitor consiga entender a mensagem que o texto transmite, ok? Enfim, agora, apesar de continuarmos falando sobre reportagem, a nossa habilidade é bem diferente. É reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Como assim, né? O que isso significa? Textos diferentes podem apresentar abordagens diferentes sobre o mesmo tema. Podem ser de gêneros diferentes, podem ser do mesmo gênero, mas trabalhar com pontos de vista totalmente diferentes e ainda assim ter o mesmo tema. Eu vou voltar na nossa leitura de leite. Passei. Nossa leitura de leite,
Observem bem. Ela fala sobre a poesia anti-luto, poesia anti-pesar, poesia anti-estresse. E eu falei para vocês que quando eu li esse poema, eu fiquei mais calma. Meu coração se encheu de alegria e ficou mais calmo, porque aliviou o meu estresse. De uma certa forma, a nossa leitura de Leite trabalha sobre o estresse. Tem esse tema, só que trabalhando a poesia como uma forma de superar o estresse, ok? Sabendo disso, passando pela habilidade de hoje, eu quero que vocês se lembrem da reportagem que nós trabalhamos na primeira aula de hoje. Se chamava Doenças desencadeadas pelo estresse têm aumento durante a pandemia de Covid-19. Essa reportagem também falava sobre estresse, só que de uma forma totalmente diferente do poema. Enquanto na nossa leitura de Leite de hoje, nós vimos que a poesia é uma forma de aliviar o estresse, a poesia é um remédio anti-estresse, anti-luto, anti-pesar, essa reportagem já trabalha de uma outra forma, tá? A leitura de Leite, nosso poema do começo, falou sobre uma forma de superar o estresse. E a nossa reportagem fala sobre doenças que são desencadeadas pelo estresse, ou seja, o estresse está causando doenças. O estresse por causa da Covid, a Covid gera estresse e o estresse gerado pela Covid gera outras doenças. Mas ainda assim, o texto fala sobre basicamente estresse. Já são 2 textos falando sobre o mesmo tema. Mas enfim, não adianta só retomar o título, né? Vamos lembrar um pouquinho mais sobre o que falava essa reportagem, tá? O título é Doenças desencadeadas pelo estresse têm aumento durante a pandemia de Covid-19. Enxaqueca e herpes zoster estão entre males que cresceram e refletem piora na saúde mental da população. Saúde mental, vocês têm que entender, não significa que a pessoa está ficando louca. Não. Saúde mental é a saúde da cabeça mesmo, da mente da gente. Existem doenças que não deixam a pessoa louca, mas que mexem com a mente dela. A enxaqueca é muito disso. Quando você está tendo aquela crise de dor horrível na sua cabeça, mexe totalmente com a mente do indivíduo. A pessoa começa a pensar muitas besteiras por causa daquela enxaqueca. Falo por experiência própria. Enfim, esse texto fala sobre, enxaqueca e herpes zoster estão entre os males que cresceram e refletem piora na saúde mental da população. E daí? A pandemia de Covid-19, que alterou as estruturas econômicas e sociais no mundo, trouxe um fardo adicional à população mundial, além da doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Enfermidades ativadas pelo estresse mental, como enxaqueca e herpes zoster, tiveram aumento durante o período e desafiaram os sistemas de saúde a prestar ainda mais assistência em um período crítico. E a reticência aqui significa que tem mais texto, porém, neste momento aqui, não convém colocar o restante da reportagem. Eu preciso apenas desse recorte aqui para ilustrar a vocês o que eu quero, o ponto que eu quero chegar. E qual é o ponto que eu quero chegar? Essa reportagem está falando sobre o estresse causado pela pandemia. E esse estresse está causando uma piora nos casos de enxaqueca e herpes zoster, tá? Que são doenças causadas pelo estresse, ativadas pelo estresse. Enfim, a leitura de Leite falava sobre estresse, essa reportagem também fala, só que de formas totalmente diferentes, não é? Uma questãozinha para saber se estão compreendendo. Primeira, qual das frases abaixo resumiria bem a mensagem da reportagem anterior? A nossa leitura de Leite, se eu pudesse resumi-la em uma frase, eu diria: a poesia é um remédio anti-estresse. Eu poderia resumir aquela mensagem todinha
nessa frase. E a nossa reportagem? Qual dessas frases aqui poderia resumir a mensagem dela? Será que nós poderíamos resumir assim? A Covid-19 tem um novo sintoma, a enxaqueca? Será que isso resume a reportagem? Ou será que a pandemia reduziu os casos de enxaqueca e herpes zoster? Será que isso resume bem? Ou talvez a pandemia causou o aumento de enfermidades ativadas pelo estresse mental, como enxaqueca e herpes zoster. A pandemia de Covid-19 não causou outras doenças. Qual dessas frases poderia servir de resumo da mensagem da reportagem? Um minutinho para vocês pensarem. Minutinho não, né? Porque eu nunca dou um minutinho inteiro. Se eu fosse dar um minutinho inteiro, não dava certo. Qual dessas frases poderia resumir bem a nossa reportagem? Será que a pandemia reduziu os casos de enxaqueca? Será que ela aumentou? Exatamente. A pandemia causou o aumento de enfermidades ativadas pelo estresse mental, como a enxaqueca e herpes zoster. Isso resume bem a mensagem da nossa reportagem. Próxima. Qual das opções abaixo apresenta o tema da reportagem? Lembrando que a gente já sabe o tema, né? Eu já falei o tema. Qual foi o tema que eu falei? Foi a Covid-19 e seus sintomas? A Covid-19 e a pandemia? A pandemia e outras doenças físicas? Ou será que foi o estresse causado pela pandemia de Covid-19? Qual foi o tema que eu falei? O tema que a gente encontrou naquele poema e que também se repetiu na reportagem. Foi a Covid-19 e seus sintomas? Foi a pandemia só? Foi a pandemia e outras doenças físicas? Ou foi o estresse causado pela pandemia? O que vocês acham? 2 segundinhos para vocês pensarem. Pensaram? Exatamente. O estresse causado pela pandemia de Covid-19. O estresse estava na leitura de leite, o estresse estava na reportagem. E se a gente voltar um pouquinho mais, até no nosso texto de fluência, ele também está presente, porém de uma forma totalmente diferente. Vamos em frente, daqui a pouco vocês vão fazer todas as conexões que eu quero que façam. Eu trouxe também uma segunda reportagem para vocês, tá? Qual é o nome dela? Preocupações com pandemia podem levar a sintomas de estresse pós-traumático. Só pelo título a gente já consegue imaginar. Essa reportagem também vai falar sobre o quê? Estresse. Exatamente. Só que ela não vai falar sobre as doenças que são causadas pelo estresse. Ela também não vai falar sobre remédios anti-estresse, sobre a poesia como um alívio do estresse. Não. Olha do que essa reportagem vai falar. Preocupações com a pandemia podem levar a sintomas de estresse pós-traumático. A gente já começa a entender que já é o terceiro texto falando sobre o mesmo tema, estresse, porém de uma forma totalmente diferente. Na leitura de leite nós vimos a poesia anti-estresse. Na primeira reportagem nós vimos o estresse como causa de outras doenças mentais, né? Outras enfermidades da saúde mental. E aqui já vai falar sobre o estresse pós-traumático. É estresse também, porém com uma abordagem totalmente diferente, tá? Foi escrita pela Mariana Nakajuni, da agência Einstein. Foi uma reportagem publicada no dia 2 de fevereiro de 2021, bem recente, tá bom? Aqui está a fonte dela, caso alguém queira pesquisar, né? Olha o que diz essa reportagem. O isolamento social, as milhares de mortes por dia e o bombardeamento de informações por conta da pandemia do novo coronavírus
trouxeram diversas consequências para a saúde mental das pessoas, como depressão e ansiedade. Agora, um novo estudo da Universidade Flinders, espero que seja assim que se fala, publicado na revista científica PLOS ONE, mostra que as angústias causadas pelo contexto em que vivemos podem levar a sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, a sigla TEPT. E a reticência significa que tem mais, porém eu não vou utilizar aqui porque não convém para a nossa aula, ok? Tá. E daí, né? O que isso tem a ver? Então, já é a nossa segunda reportagem de hoje. No geral, já é o terceiro texto, todos falando sobre o mesmo tema, estresse. Mais especificamente, o estresse causado pela pandemia de Covid. Professora, por que esse tema? Porque os três textos falam sobre o mesmo tema, porém de um ponto de vista totalmente diferente. Um falou sobre poesia anti-estresse, o outro falou sobre doenças que são ativadas pelo estresse causado pela pandemia, e agora nós estamos vendo que a pandemia pode levar a sintomas de estresse pós-traumático, ok? São três textos bem diferentes que falam sobre o mesmo tema, abordando de formas diferentes, com pontos de vista diferentes, porém do mesmo tema. Estão começando a fazer as conexões? Acredito que sim. Por quê? Apesar de textos diferentes, autores diferentes, formatos diferentes, mesmo assim, com tudo diferente, o tema ainda pode ser igual. Porque o mesmo tema, de acordo com a pessoa que vai abordar, que vai falar sobre esse tema, pode ter um ponto de vista totalmente diferente de outro. Então, textos diferentes podem falar sobre o mesmo tema, porque sempre existe um ponto de vista diferente. Mas vamos interpretar um pouquinho mais essa segunda reportagem aqui. Qual das alternativas abaixo resumiria bem a mensagem da reportagem anterior, ou seja, da reportagem 2? Aquela reportagem 1 poderia ser resumida com: o estresse causado pela pandemia tem ativado várias doenças como enxaqueca e herpes zoster. Lembram? E essa segunda reportagem, que frase resumiria ela bem? Seria talvez: as angústias causadas pela pandemia não têm efeito sobre a saúde das pessoas? Ou seja, a pessoa fica angustiada, mas isso não tem efeito nenhum sobre a saúde dela. Ou talvez seria: as angústias causadas pela pandemia têm sim causado o surgimento de sintomas de estresse pós-traumático. Será que isso resumiria bem o texto? Não sei, né? Talvez. Ou talvez a melhor frase para resumir seria: as angústias da pandemia têm causado novos casos de Covid. O que vocês acham? Qual dessas alternativas, qual dessas frases poderia resumir bem a nossa segunda reportagem? Vou dar assim alguns segundinhos para vocês pensarem. Eu também vou pensar um pouquinho, porque eu esqueci qual é a resposta. Vamos pensar juntos. Pensaram? Eu pensei. Que frase nós poderíamos utilizar para resumir a nossa reportagem? Exatamente. As angústias causadas pela pandemia têm sim causado o surgimento de sintomas de estresse pós-traumático. Eu sei que não é legal falar sobre esse tema, né? Mas é importante que a gente converse sobre isso para que possa superar, tá? Mas afinal, que tema mesmo é que a gente está falando? Qual é o tema dessa segunda reportagem? Será que é o novo sintoma da Covid, que é o estresse? Ou será que é a pandemia e seus sintomas? Ou será que é o estresse causado pela pandemia de Covid? Ou talvez o tema seja o estresse curado pela pandemia, que na verdade a pandemia está curando o estresse. Qual é o tema mesmo que a gente está abordando hoje?
dessas reportagens, que foi o mesmo tema da reportagem 1, que é o mesmo tema da reportagem 2, e talvez, quem sabe, tenha até uma terceira reportagem, né? Nem lembro mais. Exatamente, é o estresse causado pela pandemia. Esses dois textos, essas duas reportagens foram escritas por pessoas diferentes. Uma foi escrita pelo Everton Lopes Batista, a outra foi escrita pela Mariana Nakajune. Foram publicadas em datas bem diferentes. Uma foi publicada em junho de 2021 e a outra foi publicada em fevereiro de 2021. Pessoas, autores diferentes, datas diferentes, fontes diferentes, tá? Um está no site da UOL e o outro está no site da Folha, que é um jornal de São Paulo. O tema é igual, estresse. Mais especificamente o estresse causado pela pandemia, pelo isolamento que a gente tem que ter durante essa pandemia. Mas os pontos de vista são totalmente diferentes. A que ponto eu quero chegar com isso? Textos diferentes, abordagens diferentes, autores diferentes, publicações diferentes, fontes diferentes podem sim trabalhar o mesmo tema. Porque o mesmo tema pode ser visto por diversos pontos de vista, que vão apresentar opiniões e apresentar informações, às vezes complementares e às vezes divergentes sobre aquele mesmo tema. E que vocês entendam, textos diferentes, sim, podem ter o mesmo tema. Nem sempre, só porque um texto é totalmente diferente do outro, significa que o tema seja diferente, tá bom? Mas, professora, como é que eu vou saber qual é o tema? Como é que eu vou saber que dois textos têm o mesmo tema? Como é que eu vou saber que o tema é aquele mesmo do texto 1, do texto 2 e do texto 3? Tem uma forma muito eficiente de você saber. Sabe qual é? Ler. Você lê com atenção o texto e leu a primeira vez, não encontrou o tema, lê de novo. Leu a segunda vez, não encontrou o tema, lê de novo, ok? Leia, leia, leia até encontrar o tema daquele texto. Mas leia todos os textos, tá? Se, por exemplo, na prova tem 3 textos, 4 textos, e lá no finalzinho tem o tema desses textos é o mesmo ou é diferente? Se você não se lembra, leia todos os textos, até entender qual é o tema de cada um, ok? Porque nem sempre o tema vai ser igual, mas também nem sempre o tema vai ser diferente, ok? Para a gente entender um pouquinho melhor, trouxe mais uma reportagem, mais um texto, que diz assim, o título dela é assim, Dicas para não enlouquecer com a pandemia. Bem, o título não fala nada sobre estresse, não é verdade? Dicas para não enlouquecer com a pandemia. Mas será que isso significa que o tema não seja estresse? Vamos voltar bem aqui. Nós falamos sobre duas reportagens e as duas reportagens falavam sobre estresse. Será que essa terceira vai falar sobre um outro tema? Vamos ter calma, vamos ler. Dicas para não enlouquecer com a pandemia. Psicólogo ensina como manter a saúde mental após mais de um ano de isolamento. Aqui não tem a palavra estresse, nem no título nem no subtítulo. Mas isso não significa que o estresse não esteja no tema, tá? Pode ser que o ponto de vista seja diferente, tá bom? O que eu quero que entendam disso? Nem sempre a gente consegue entender o tema pelo título. Nem sempre o tema é o mesmo do título. Às vezes a gente acaba utilizando, né, o tema como título de um texto, mas nem sempre isso acontece. Por isso que é preciso ler o texto completo ou o texto que é apresentado para que você consiga entender qual é o tema daquele texto. Vamos ler para sabermos se é o mesmo tema que a gente vem trabalhando ou se é outro tema, tá bom? Após mais de um ano de restrições por causa da Covid-19, muitos desenvolveram problemas como ansiedade e estresse.
Ó o nomezinho aparecendo. É realmente um período muito difícil. Já temos a vacina, mas a situação ainda está muito longe de voltar ao normal. Então, para manter a saúde mental e não enlouquecer com todos os problemas causados pela pandemia, o psicólogo Jamilton Luiz dos Santos deixou 5 dicas para cuidar da mente e não pirar com a pandemia. A gente já consegue entender que esse texto tem sim o mesmo tema que os outros. Só que a abordagem já é totalmente diferente. Olha o que esse texto vai apresentar. Dicas para a gente cuidar da mente, para cuidar da saúde mental, para não deixar que o estresse nos leve a ter uma crise de enxaqueca ou nos leve a precisar ir ao pronto-socorro por causa de uma dor, né? Ou de um episódio de estresse. Olha só as dicas que o especialista deixou. Primeira, pratique exercícios físicos. Pratique exercícios físicos. Mesmo em casa, é possível se exercitar. Segunda, evitar o excesso de informações sobre a Covid. Não precisa ficar vendo cada reportagem, cada notícia, tá bom? Cada boato, cada mensagem. Não precisa. Terceira dica. Pare 1 hora do dia para relaxar. Se puder parar mais, pare também. Quarta dica. Procure ter uma boa noite de sono, pois é essencial para produzir hormônios que ajudam contra a ansiedade. E quinta dica, cuide da sua saúde mental. Os problemas normais da vida podem ter um peso maior nesse momento, então cuide de você. Olha as reticências, significa que tem mais, porém não convém trazer agora, ok? Então, qual seria a abordagem desse texto sobre o tema do estresse? Será que são formas de superar o estresse da pandemia? Ou talvez doenças causadas pelo estresse? Ou seria o aumento das crises de estresse? Ou talvez a inexistência de estresse? Qual foi o ponto de vista que a pessoa que escreveu o texto utilizou para falar sobre o estresse? Foi a inexistência dele? Foi o aumento das crises de estresse? Foram as doenças causadas pelo estresse ou foram as formas de superar o estresse? Exatamente, formas de superar o estresse na pandemia. Resumindo, como eu já falei várias vezes, textos diferentes podem apresentar o mesmo tema, mesmo que tenham fontes de pesquisa diferentes, autores diferentes e abordagens diferentes. As diferenças são possíveis, pois o mesmo tema pode ser analisado por diferentes pontos de vista e levantar diversas discussões, ok? Como é que você vai saber disso? Leia o texto, ok? Leia o texto completo para saber se é o mesmo tema do outro ou não, tá? Foi um prazer estar com vocês, um grande beijo em vocês, na bochechona de vocês e até a nossa próxima aula.